Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro e o Corinthians, porque a notícia da hora é que Rony está sendo negociado para o Corinthians. Obviamente, depois dos erros que eu cometi, veiculando notícias aqui que não se concretizaram, como é o caso da venda do Rony, que a Band chegou a falar para o Santos, e também a do Lucas Assad, que chegou a falar que estava fechada a negociação, o Fred Augusto, da contratação dele da Universidade de Chile, é melhor a gente ter precaução. No momento, pelo que tudo indica, existe uma negociação em curso entre o Corinthians e o Atlético Mineiro. Já falavam assim do Júnior Santos, que viria por empréstimo, com salário dividido, mas isso não se concretizou. Acho que o Atlético vai esperar o Botafogo querer ele de novo, Mas fato é que, assim, a gente tem essa situação do Rony que vai perder tempo de jogo nessa temporada comparada à última, mesmo que o São Paulo morra de amores por ele, a verdade é que ele perde espaço com a chegada de novos atletas que tendem a contribuir mais, Por mais que ele possa correr muito, etc, ele tem muitos problemas que vem, a meu ver, sendo um problema para a equipe do Atlético Mineiro. Na hora que ele entra em campo, ele toma decisões erradas, tenta fazer bicicletas no meio do nada, chutes de fora da área, do meio do nada também. Um acertou, que eu me lembro que ele fez um gol de fora da área, mas de resto nada, E assim, é um jogador muito bem pago para o que ele produz, 1.600.000, mas a questão ele é um jogador que tem muito técnico que gosta, Isso pode valer tanto do Dorival, de outros treinadores, como é o caso do Cuca, etc, Aquele cara que é intenso, que não vai ter má vontade em campo, mas para mim boa vontade, deveria ser obrigatório. E assim, isso sozinho não compensa o fato do atleta ter, a meu ver, assim, atuações muito fracas. E, assim, sinceramente, no Atlético Mineiro e já no Palmeiras nos seus últimos anos, o Rony é um jogador que, para mim, não tem a letalidade para ser um centroavante, não tem a velocidade, a criatividade para ser um ponta, não tem um passe para ser um meio atacante, não tem a qualidade defensiva para ser um ala. Ele é um jogador hipotético. O que ele fez no auge dele no Palmeiras é a referência para muitos técnicos tentarem contratar, acreditando que vão extrair o melhor dele. A mesma coisa a gente fala do Renato Gaúcho, de outros treinadores. Mas o fato é que o Rony é isso, ele vive daquele período que ele chegou a conseguir alguns momentos fantásticos dentro da Libertadores, no Palmeiras, mas faz tempo que esse cara não aparece. Mesmo lá, tipo assim, não era uma super referência técnica ou um jogador de brilhar os olhos. Foi um jogador produtivo, mas esse cara hoje aparece como produtivo nesse nível? Não. Por isso, eu acho que o Atlético vem dele é um bom negócio, mas ao mesmo tempo eu entro pra ideia assim, ele vai pro Corinthians, Vai ser o quê? O ponta direita do Corinthians? Assim, é uma boa contratação pro Corinthians. Se eu tô criticando o cara aqui o tempo todo, falando que ele tem até agora produções baixas, não tem jogado bem, que eu falo que ele seria um jogador hipotético, obviamente eu não acho que é uma boa negociação pro Corinthians. Isso tem dedo, tem cara do Dorival querendo jogadores que ele gosta, Jogadores que encaixam com a ideia dele de futebol, E nem sempre jogadores que, quando o Dorival sair, uma hora ele sai, essa é a verdade, não é eterno nesse cargo, Ninguém no Brasil é eterno no cargo, com exceção da Abel Ferreira, mas assim, a verdade é, uma hora quando ele sair, o Rony vai estar na mão de outro técnico. Vai jogar bem com outro técnico? Eu nem sei se ele vai jogar bem com o Dorival. Então, assim, essa é a pergunta que eu deixo, Eu não entendo essa negociação. O Corinthians, obviamente, não é um time que está com o maior orçamento do futebol brasileiro, as dívidas são muito grandes, etc. Então, não é como se eles pudessem ir na Europa e contratar qualquer um que eles quisessem, igual o Flamengo hoje pode ir lá, se dá o luxo de pagar um Paquetá. O Corinthians não é uma SAF, o Corinthians não tem dinheiro vindo por fora, igual o Pedrinho do BH Supermercados, que tira dinheiro e contrata um Gerson da vida, entende? Não é esse a conjuntura que o Corinthians se coloca no momento. Poderia ter um poder financeiro próximo do Flamengo se fosse um time bem gerido, mas não é. Infelizmente, o Corinthians passou anos de má gestão que prejudicam o clube a conseguir a lutar consistentemente na parte de cima da tabela. Porque do ponto de vista financeiro, um time que tem uma torcida gigante como a do Corinthians, tem um estádio grande como o Corinthians tem, entre várias outras coisas que fazem do Corinthians um time que é um produto vendável muito grande, não faz sentido o time ter tantas amarras. Pode ser que o Rony é o melhor que o dinheiro pode comprar agora, mas ainda assim eu preferiria, se eu fosse o diretor de futebol, ir atrás de alguém que vai custar menos por semana e tenha mais potencial. O Rony já é um atleta que, se não me engano, já passa dos 30 anos de idade e o auge dele para mim não volta. Mas aí é aquele negócio, Diretoria de futebol no Brasil é assim, faz
contratações muito baseadas no nome do que necessariamente na utilidade e na quantidade de qualidade que o cara ganharia, seja a curto ou a longo prazo. Então, a ver o que acontece, vamos ver se são negociações que vão para frente, até porque o Atlético concretizou algumas vendas, mas não todas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.